Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela, eu sou professora de matemática e eu resolvi criar esse canal porque alguns alunos, ex-alunos, me procuraram para tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos. Então, eu pensei, além de ajudar eles, dá para ajudar mais alguém que também esteja com as mesmas dúvidas, tá? Eu não tenho experiência nenhuma com isso, é a minha primeira vez, então pode ser que o vídeo não fique muito legal e a gente vai melhorando com o tempo, tá? Tá meio improvisado as coisas aqui e vamos ver no que dá. Se você tiver sugestão de algum vídeo, tiver precisando de alguma aula e não tá entendendo, não tá achando conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar gravar, certo? Depois não esqueça de dar um feedback, o que você achou da aula, se deu para entender, se ficou dúvida. Eu vou tentar ser o mais clara possível, certo? Matemática é mais questão de entender o passo a passo. Se você entender, você consegue fazer tudo, certo? E eu tenho certeza que no final desse vídeo, pelo menos esse assunto aqui, você vai sair dominando, certo? Então vem que eu te ensino. Sobre a dízima periódica e sobre a fração geratriz. Eu já deixei pré-escrito aqui pra gente não perder muito tempo. Mas tá, o que é uma fração geratriz? Dona, pelo amor de Deus, meus alunos, pelo menos, quando escutam falar em fração, já fica preocupado. Fração geratriz é a fração que gera aquela dízima periódica. Como assim? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho então. Vamos primeiro nos números racionais, tá? Então, os números racionais, eles são todos aqueles números que a gente pode escrever em forma de fração. Como assim? Vocês sabem que a fração nada mais é que uma divisão, certo? A divisão do numerador pelo denominador. Numerador parte de cima da fração, denominador parte de baixo, certo? Certo. Quando a gente faz a divisão dessa fração, do numerador pelo denominador, ele gera um número decimal. Esse número decimal, ele pode ser exato ou ele pode ser uma dízima periódica, tá? Se ele for um número decimal. Então, ele pode ser exato ou dízima periódica. E também pode originar um número inteiro. Por exemplo, se eu tiver a fração 10 quintos. 10 quintos, se a gente dividir o numerador pelo denominador, ó, 10 dividido por 5, eu vou resultar no número 2. O número 2 é um número inteiro, ele não tem casas decimais. Então, a minha fração gerou um número inteiro, beleza, acabou aí. Mas, e quando a fração gera um número decimal? E aí eu tenho dois casos. Pode ser um número decimal exato, como por exemplo, deixa eu pensar aqui, 5 quartos. 5 quartos. Se a gente dividir 5 por 4, faz aí para vocês verem. A gente vai chegar no número 1,25. 1,25 é um número decimal. Ele tem a parte inteira, tem a parte decimal, mas ele acaba aqui, certo? Então, ele é um número decimal exato. O problema é quando gera aquela dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É aquele número decimal com infinitas casas. Geralmente vem até uns 3 pontinhos assim. Tem calculadora que gera os 3 pontinhos, né? Ou em livros a gente vê muito. Então, sempre que tiver esses 3 pontinhos, significa que é uma dízima periódica, certo? Assim, ó. 3 pontinhos, certo? Dízima periódica. E aí, como que eu faço para descobrir qual fração gerou essa dízima periódica? Que número que foi feita essa divisão que originou esse número decimal aqui? É isso que a gente vai ver agora. Pessoal, então vamos lá. A dízima periódica, ela pode ser simples, que é a parte decimal forma o período, como assim?
É o caso desse 0,22222. Qual que é a parte decimal? É o 2, certo? Só tem um algarismo repetindo aqui. Então, o meu período vai ser esse 2 aqui. E a gente representa dessa forma aqui, ó. Então, é 0,222. E eu posso colocar um tracinho em cima do 2, porque ele é meu período. É só ele que se repete, certo? Já aqui, ela pode ser composta. Além de período, ela também possui um antiperíodo. Como assim? 0,12222. Olha lá. Qual que é o período? Período é aquele número que se repete infinitas vezes. Qual o número que está repetindo infinitas vezes aqui? É o 2, certo? Então, o 2 é um período. Porém, tem esse 1 aqui antes. Esse 1 é o antiperíodo. Ele vem antes do período, certo? Então, ele é o antiperíodo. Então, esse 1 aqui, ele é um antiperíodo. Mas por que eu estou explicando tudo isso aqui para vocês? Porque para achar a fração geratriz, a gente vai precisar se atentar se esse número decimal ele é composto apenas por período ou se ele também tem antiperíodo, certo? Agora a gente vai fazer alguns exemplos e eu quero ver se vocês conseguem diferenciar da dízima periódica simples ou composta, certo? Vamos aqui, ó. Por enquanto, vamos só ver se essa dízima periódica é simples ou é composta, certo? Então vamos lá. É uma dízima, tem os 3 pontinhos aqui, ó. E ela é simples ou composta? Ela tem apenas período ou também tem antiperíodo? Vamos lá, ó. 0,2222. Todos os números que estão repetindo aqui é apenas o 2. Então, ela só tem o período. Por isso, ela é uma dízima periódica simples. Certo? Nesse caso aqui, ó. 0,8585, né? 85. São 2 números? São 2 números. Mas ela também é simples. Por quê? Porque tem 85 aqui, também tem 85 aqui. Então, o meu período é composto por 2 números. Mas não tem antiperíodo. Os 2 números que estão aqui estão se repetindo. Certo? Então, ela também é simples. Aqui, ó, 0,19. Já tem os 3 pontinhos. Então, significa que isso aqui é o meu período e os 2 números também estão se repetindo, certo? E nesse caso aqui, ó, 0,102102. Nossa, nesse caso aqui, o meu período, ele é composto por 3 números. Ó, 102, 102. Tem problema? Não tem problema. Todos os números estão se repetindo, então ela também é simples. A gente esqueceu de escrever aqui, ó. Simples. Então, quando que ela é composta? Vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se fosse aqui, ó, vou copiar de cima. 9, 8, 5, 8, 5. Olha lá. Tem o meu período, que é 85, que está repetindo aqui, e tem esse 9 que não está se repetindo. Então, esse aqui é o antiperíodo. E aqui está o meu período, ó. Deu para entender a diferença? Então, nesse caso aqui, ela é uma dízima composta. Certo? Vamos aqui para o 102, ó. 0,102, 102. Ele era simples. Mas, e se fosse 0,2, 102, 102? Agora, seria composta. Por quê? O que está se repetindo aqui é o 102. Mas, eu tenho esse 2 antes, certo? Então, esse 2 é o meu antiperíodo e o 102 é o meu período. Por isso, ela também é composta.
certo? Deu para entender até aqui, pessoal? Agora a gente vai encontrar, enfim, a fração geratriz e vocês vão entender o porquê que tem que prestar tanta atenção nesse anteperíodo. Faz toda a diferença na hora de achar a fração geratriz, certo? Vamos lá. Gente, ó, agora a gente vai achar a fração geratriz, que é a fração que quando eu fiz a divisão do numerador pelo denominador, gerou a dízima periódica, certo? Cada caso a gente faz de um jeito. Como assim? Quando a minha dízima é simples, a gente vai achar essa fração geratriz de uma forma, e quando ela é composta, a gente vai achar de outra forma. Por isso, a importância de vocês saberem identificar o período e o anteperíodo, certo? Então, vamos analisar aqui primeiro, ó. 0,2222. Qual que é o meu período? O meu período é o número 2. A lista ali tá soprando, ó. É o número 2. Tem mais algum número que se repete nesse período? Não, só o número 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu período e colocar aqui, ó, no meu numerador, tá? Então, o numerador da minha fração vai ser o 2. Tem parte inteira nesse número decimal? Não tem, é 0. Então, só o período mesmo, tá? E qual vai ser o meu denominador? Por regra, a gente coloca um número 9, o algarismo 9, para cada número que se repete nesse período. Quantos números se repetem nesse período? Apenas o número 2. Então, eu vou colocar um número 9. Então, aqui, ó, 2 nonos. Se a gente fizer a divisão desse número, 2 por 9, a gente vai chegar nessa dízima aqui, ó. Vou provar para vocês, ó. 2 dividido por 9. 2, dá para dividir para 9? Não dá. Então, a gente vai colocar o 0 aqui, a vírgula e acrescentar um 0 aqui, ó. 20. 20 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 9 vai dar 18. 20 menos 18 vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. A nossa dízima formando aqui, ó. 2 dá para dividir por 9? Não dá. Como eu já tenho 0 e a vírgula aqui, eu posso simplesmente acrescentar um 0 aqui. Voltou no 20. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 20 menos 18, 2. Tá vendo? E esse ciclo vai continuar. Por isso, esse número aqui é uma dízima periódica. Tá vendo? A gente encontrou a fração geratriz. A fração que gerou essa dízima aqui. Deu para entender? Vamos para o próximo. Nesse caso aqui, ó, 0,1212. Qual que é o meu período? Qual que é o meu período? 12. Ah, a Alice entendeu. 12. Por quê? Eu tenho 12 aqui e assim por diante. Então, qual número que eu vou colocar no meu numerador? 12. O 12. Tá. E o denominador? Eu falei que o denominador, eu coloco um número 9 para cada algarismo que se repete do meu período. Quantos números se repetem no meu período? 2. 2. Então, quantos 9 eu vou colocar? 2. 2. Então, vai ficar 12,99. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar nessa dízima aqui, tá? Próximo. Qual que é o meu período nessa daqui? 0,135135. 135. Aqui, ó, 135. Então, o meu numerador vai ser formado pelo número 135. E o meu denominador? Eu vou colocar um 9 para cada número que se repete nesse período. Como são 3 números, eu vou colocar 3 noves. Fácil. Deu para entender? E agora, quando ela é composta, ou seja, quando ela tem um anteperíodo, ó. Nesse caso aqui, o número que se repete é o 2. Então, 2 é o meu período. Esse 1, ele é o meu anteperíodo. Como que eu vou fazer com
quando é o anteperíodo? Vamos ver? Gente, ó, agora a gente vai achar a fração geratriz, que é a fração que quando eu fiz a divisão do numerador pelo denominador, gerou a dízima periódica, certo? Cada caso a gente faz de um jeito. Como assim? Quando a minha dízima é simples, a gente vai achar essa fração geratriz de uma forma, e quando ela é composta, a gente vai achar de outra forma. Por isso, a importância de vocês saberem identificar o período e o anteperíodo, certo? Então, vamos analisar aqui primeiro, ó. 0,2222. Qual que é o meu período? O meu período é o número 2. Ali está ali soprando, ó. É o número 2. Tem mais algum número que se repete nesse período? Não, só o número 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu período e colocar aqui, ó, no meu numerador, tá? Então, o numerador da minha fração vai ser o 2. Tem parte inteira nesse número decimal? Não tem, é 0. Então, só o período mesmo, tá? E qual vai ser o meu denominador? Por regra, a gente coloca um número 9, o algarismo 9, para cada número que se repete nesse período. Quantos números se repetem nesse período? Apenas o número 2. Então, eu vou colocar um número 9. Então, aqui, ó, 2 nonos. Se a gente fizer a divisão desse número, 2 por 9, a gente vai chegar nessa dízima aqui, ó. Vou provar para vocês, ó. 2 dividido por 9. 2, dá para dividir para 9? Não dá. Então, a gente vai colocar o 0 aqui, a vírgula e acrescentar um 0 aqui, ó. 20. 20 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 9 vai dar 18. 20 menos 18 vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. A nossa dízima formando aqui, ó. 2 dá para dividir por 9? Não dá. Como eu já tenho 0 e a vírgula aqui, eu posso simplesmente acrescentar um 0 aqui. Voltou no 20. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 20 menos 18, 2. Tá vendo? E esse ciclo vai continuar. Por isso, esse número aqui é uma dízima periódica. Tá vendo? A gente encontrou a fração geratriz. A fração que gerou essa dízima aqui. Deu para entender? Vamos para o próximo. Nesse caso aqui, ó, 0,1212. Qual que é o meu período? Qual que é o meu período? 12. Ah, a Alice entendeu. 12. Por quê? Eu tenho 12 aqui, 12 aqui e assim por diante. Então, qual o número que eu vou colocar no meu numerador? 12. O 12? Tá. E o denominador? Eu falei que o denominador eu coloco um número 9 para cada algarismo que se repete do meu período. Quantos números se repetem no meu período? 2. Então, quantos 9 eu vou colocar? 2. Então, vai ficar 12,99. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar nessa dízima aqui, tá? Próximo. Qual que é o meu período nessa daqui? 0,135135. 135. Aqui, ó, 135. Então, o meu numerador vai ser formado pelo número 135. E o meu denominador? Eu vou colocar um 9 para cada número que se repete nesse período. Como são 3 números, eu vou colocar 3 noves. Fácil. Deu para entender? E agora, quando ela é composta, ou seja, quando ela tem um anteperíodo, ó. Nesse caso aqui, o número que se repete é o 2. Então, 2 é o meu período. Esse 1, ele é o meu anteperíodo. Como que eu vou fazer quando é o anteperíodo? Vamos ver? Gente, continuando, ó. E agora? Agora, o meu período, ele é formado pelo número 2 e eu tenho um anteperíodo, que é o 1.
que eu vou fazer? A gente vai pegar o anteperíodo e o período, e ele vai ser o nosso numerador, certo? Então, o meu anteperíodo e o período vai formar o número 12, certo? Só que aí a gente vai subtrair desse número o anteperíodo. Qual que é o anteperíodo? 1. Então, eu vou subtrair 1, tá? Então, de novo, pega o anteperíodo junto com o período e subtrai o anteperíodo, certo? Denominador agora. Quantos números se repetem no meu período? Apenas um. Então, vou colocar um algarismo 9. Só que eu tenho um anteperíodo. Para cada anteperíodo, a gente vai colocar um algarismo 0. Então, se fossem 2 anteperíodos, eu ia colocar 2 algarismos 0, certo? No caso aqui só tem um algarismo, então eu vou colocar um número 0, tá? 12 menos 1, 11, e embaixo, 90. Certo? Então, se eu fizer a divisão por 11, de 11 por 90, eu vou chegar nessa dízima aqui. Deu para entender? Vamos fazer mais um. Ó, nesse caso aqui, qual é o meu período? O meu período é o 12, ó. 12, 12, tá vendo? E eu tenho um anteperíodo aqui, ó, que é o 1, certo? Então, o meu numerador, ele vai ser formado pelo anteperíodo junto com o período, que vai ser 112, dividido por quantos números tem no meu período? 2. Então, eu vou colocar 2 números 9. Quantos números tem no meu anteperíodo? 1. Então, eu vou colocar o 1, 0. E aqui, o que eu tenho que fazer? Eu coloquei o meu anteperíodo junto com o meu período. Tá faltando fazer uma coisa. Subtrair o anteperíodo. 112 menos 1. 111. Dividido por 990. Certo? Então, essa é a minha fração geratriz, tá? Próximo. Nesse caso aqui, ó. Qual é o meu período? 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Então, meu período... 135. E eu tenho um anteperíodo. Que é o 2. Que é o número 2 aqui, ó. Então, como que vai ficar? Eu vou unir eles para formar o meu numerador. Ó. 2.135. E aí eu tenho que subtrair o meu anteperíodo, que é o número 2. E embaixo, 9 para cada número do meu período. São quantos números? 3. Então, eu vou colocar 3 algarismos 9. E quantos algarismos zeros, Alice? Quantos números se repetem aqui no anteperíodo? 1. Então, eu vou colocar 1 algarismo 0. 2.135 menos 2. 2.133. Essa é a minha fração geratriz. Pessoal, confere aí na calculadora. Faz a divisão que vocês vão chegar nesse número aqui, ó. Certo? Aí vocês deixem aí pra mim nos comentários se deu certinho, se vocês conseguiram fazer. Tá? Beleza? Até aqui? Agora vai ficar diferente um pouquinho. Ó, nesse caso aqui, é uma dízima periódica. Ela é composta por apenas o período, ó, 2, 2, 2, então o período aqui é 2. Só que a minha parte inteira não é 0, é 1. Tá vendo? Aqui era 0. E nesse caso é o número 1. Como que a gente vai fazer nesse caso? Da mesma forma quando você tem o anteperíodo. A gente vai unir aqui, ó, o 2 e o 1 e vai formar o meu numerador. Certo? E aí eu vou subtrair. Quem que eu vou subtrair? Eu vou subtrair o meu número inteiro.
Aqui não tem anteperíodo para subtrair, então eu vou subtrair o meu número inteiro, que é 1. Dividido por quantos números tem no meu período? 3. Quantos números se repetem? 1. Então, eu vou colocar 1 algarismo 9, certo? Da mesma forma que a gente fez... Deixa eu achar um. Mas aqui a gente tem que colocar o 0. A gente não fez. Então, ó. 12 menos 1? 11. Nonos. Certo? Deu pra entender aí? Vamos lá, gente. Continuando, ó. O próximo. Quantos números eu tenho no meu período? 2. 2 é o número? 12. 12. Já tá dando pra identificar fácil aí? E o meu número decimal, a minha dízima, ela tem a parte inteira, que é 1. Então, como que vai ficar aqui? 112, certo? Eu uni aqui, ó. 112, certo? E eu vou subtrair a minha parte inteira, porque eu não tenho nenhum anteperíodo aqui, ó. Eu coloco no meu denominador um 9 para cada número do período. São 2 números, então aqui eu vou colocar 2 9. 2 9. Vamos lá. 112 menos 1. Vou colocar aqui, gente, ó. 111. E embaixo. Certo? Agora esse daqui. Esse aqui são 3 números no meu período, ó. 1, 3 e 5. Já tem reticência, então significa que tudo isso aqui já está repetindo. E eu tenho o número 1 na parte inteira. Então vai ficar 1135 menos minha parte inteira, perdão, dividido por, eu coloco um 9 para cada número que se repete no meu período. São 3 números, então 3 9. 9. Aqui, ó. 1135 menos 1. 1134. Eita, tá falhando. Pessoal, eu tive que pausar pra consertar a caneta que tava falhando. Então vamos lá, ó. E agora aqui. Vamos fazer uma revisão aqui pra gente chegar nisso daqui, ó. Então vamos lá. Quando eu tenho uma dízima simples, eu copio o meu período no numerador e coloco no meu denominador um 9 para cada número desse período. Então, aqui no caso, um número, um 9, certo? 2 números, 2 9. 3 números, 3 9, certo? Quando eu tenho meu anteperíodo, eu faço a junção do meu anteperíodo com o período, coloco no numerador, aí eu tenho que subtrair esse número aqui que está antes do período, que no caso é o número 1, e coloco um 9 para cada número do meu período, né? Aqui no caso era só o 2, então um número 9, e coloco um número 0 para cada número do meu anteperíodo. Como era só um número, um 0, certo? Nesse caso aqui, eram 2 números no meu período, então eu coloquei 2 números 9. Era um número no meu anteperíodo, então eu coloquei um 0, certo? Aqui o meu período era 12 e eu tinha esse 1 de anteperíodo. Então a gente juntou eles, ó, e subtraiu o anteperíodo, certo? Aí viemos pra cá. Nesse caso aqui, era uma dízima simples, também composta por apenas o número 2 no meu período. Não tem anteperíodo, mas a parte
Mas esse número ele tem uma parte inteira, que é o número 1. Então, a gente faz a junção, igual quando tem um anteperíodo. Faz a junção, subtrai o número inteiro, subtrai o que tem antes, né, do período, que no caso é o número 1. E um 9 para cada número do período. Não tem anteperíodo, então não coloca 0, tá? Não confunda parte inteira com anteperíodo. O 0 a gente só coloca para cada número do anteperíodo, tá? Tem que estar depois da vírgula. Antes da vírgula é parte inteira. Aqui, 2 números do período, então 2 números 9. Tira a parte inteira, aqui ó, faz a junção, depois subtrai a parte inteira. Certo? 3 números, 3 noves. Faz a junção, subtrai a parte inteira. Nesse caso aqui, a gente tem apenas o 2 no período, certo? Mas a gente tem um anteperíodo e tem a parte inteira. Meu Deus, vamos lá. Não é difícil, mesma coisa, tá? A gente vai pegar todos os números que tem antes desse período e unir a ele. Então, aqui, ó. Quais números eu tenho antes do meu período, Alice? O anteperíodo. 1 e o anteperíodo. Isso, então eu tenho 1 da parte inteira. E O 1 do anteperíodo e o período, que é o 2. Certo? Sim. O que eu vou subtrair daqui? Tudo que está antes do meu período. Que número que está formando aqui antes do meu período? 11. Então, eu vou subtrair 11. Certo? E no denominador? Vamos lá. Quantos números eu tenho no período? 1. Então, eu vou colocar o número 9. Quantos números eu tenho no anteperíodo? 1. Então, eu vou colocar 0. Certo? E aí, a gente faz a conta. 112 menos 11 vai dar? 101. 101. Vamos lá, gente. Eita que tá difícil, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui pro meu período o número 12. Tenho o número 1 no anteperíodo. E tenho o número 1 de parte inteira, certo? Então, no meu numerador, eu vou juntar tudo isso daqui. Que vai ficar 1, ó, inteiro, anteperíodo e o período. Então, 1112. Menos o quê? Menos 1. Menos o 1 da parte inteira. E menos 1 do anteperíodo. Então, 11, certo? Sobre o quê? Quantos números eu tenho no meu período? 2. Então, 2 números 9. Quantos números eu tenho no meu anteperíodo? 1 número 0. Certo? 1112 menos 11. Vou colocar aqui, gente, ó. Vai dar 1101 dividido por 990. Essa é a minha fração gerativa. Certo? Último exemplo, vamos lá. Que número está se repetindo aqui? 135, ó. 135, 135. Então, meu período, 135. Número 2 aqui, período, certo? E o número 1 é a minha parte inteira. Então, qual número vai ser o numerador da minha fração? Vai ser tudo isso daqui, ó. 12.135, certo? Só copiar, gente, ó. Junta tudo que tá até o final desse período, certo? Tudo que tá antes até o que tá o período, certo? Até onde tá o período. Isso aqui, menos o quê? Menos a parte inteira e menos o anteperíodo, 12. certo? Então, menos 12. Dividido pelo quê? Quantos números eu tenho no meu período? 3. Então, 3 números 9. Quantos números no anteperíodo? 1. Então, 1 número 0. Certo? 12.135 menos 12, ó. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. E aqui não tem nada, só conta. Então, 12.123. Certo?
dividido por 9.990. Então, essa é a minha fração geratriz. Pessoal, deu para entender? Como eu disse para vocês, é o primeiro vídeo que eu gravo. Tá meio improvisado. Mas eu espero de verdade que tenha ajudado, principalmente minha turminha aí do ano passado que veio pedir ajuda, certo? Um beijo pra vocês, deixa aí nos comentários pra mim se deu certo, se vocês conseguiram fazer, se ficou alguma dúvida. Se precisar, a gente grava um vídeo novo só com exercício pra vocês praticarem, certo? Um beijo, muito carinho pra vocês, compartilhe aí com seus amigos que também têm essa dúvida e que estão precisando de ajuda. Tchau!